Estudo pertencente ao acervo Yeshua Hai, por Moshe Ben Shalom, rabino pela Beit Shalom e fundador do referido movimento israelita Yeshua Hai. 3 dias e 3 noites, dias inclusos ou literais. Yeshua morreu no 4º ou 6º dia da semana. Ressuscitou no dia 16 ou 18 de Aviv. Por Moshe Ben Shalom. Começo frisando que este artigo pode ser cansativo para quem não detém um relativo interesse sobre o tema, mas muito útil àquele que ainda não tenha encontrado respostas desejadas, quem sabe, até se posicionado erroneamente, mas que anseia por mais explicações sobre o dia da morte e ressurreição do Mashiach. A leitura deste material implica bastante atenção. Algumas palavras serão irritantemente repetidas, não por pura redundância, mas para inculcar ideias. Os judeus têm uma maneira peculiar de contar o tempo cronológico dos eventos. A contagem inclusiva dos anos. No nosso sistema da contagem de períodos de tempo, a maioria das pessoas subentende que a expressão 3 dias, quando se refere ao prazo da ressurreição de Yeshua, signifique nada menos que 3 dias completos, incluindo as noites, formando um período rígido e cronometrado de 72 horas. Ora, esta conclusão é um tanto intuitiva e quase todos caem nela. Se for seu caso, fique comigo até o final. Um período de 3 dias completos dá 72 horas. Isto, pela nossa maneira moderna e ocidental de contar os dias, de fato, correto. Tal, porém, não é o caso em se tratando da maneira oriental de contar os dias, ou os anos. E é para esse ponto que chamo a atenção. Ao adentrar neste assunto, se faz necessário compreender primeiramente a maneira oriental e bíblica de se contar os dias. Veremos algumas passagens, não todas, mas o suficiente para você chegar ao final do estudo informado e convencido. Nos dias em que Yeshua viveu, bem como nos tempos mais recuados, usava-se no Oriente e necessariamente em Israel, o sistema denominado contagem inclusiva. 13 são os eruditos que assim denominam o sistema de computação oriental, não irei citá-los para que o artigo não se estenda. Este sistema denomina-se inclusivo, porque na contagem de um período de tempo incluía-se tanto o dia inicial quanto o dia que se encerrava, sendo tudo parte de um todo. Em toda a escritura se observa essa usança, mas ela pode ser primeiramente demonstrada nas crônicas da época teocrática. À guisa de exemplo vamos alinhar alguns reinados. Comecemos com o rei Abias. Lemos em 1 Reis 15, 1 e 2. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar em Jerusalém. 3 anos reinou em Jerusalém. Nota: qual a informação aqui? Abias reinou 3 anos. Mas se eu te disser que segundo o nosso método de contagem ocidental, ele teria governado menos de 2 anos. Vamos conferir. No versículo 9, temos: no ano 20º de Jeroboão, começou Asa, filho e sucessor de Abias, a reinar sobre Judá. Destaquemos aqui os seguintes pontos: os anos 18º e 20º da dinastia de Jeroboão, cuja diferença seria de 2 anos segundo nossa maneira ocidental de contar. Observemos também o verbo começar. Começou a reinar. Ora, a conclusão irrefragável é esta. A. Abias começou a reinar no ano 18º de Jeroboão. B. Reinou todo o ano 19º de Jeroboão. C. E reinou finalmente apenas numa parte do ano 20º de Jeroboão, porque nesse mesmo ano já Asa, seu sucessor, começava seu reinado. No entanto, dentro da contagem inclusiva em uso no Oriente, contam-se 3 anos, porque contempla o todo, muito embora, na realidade, tivesse Abias reinado menos de 2 anos em termos de tempo medido linearmente. Sim, é a contagem inclusiva oriental e bíblica. Ele reinou um período no 1º ano, no 2º ano e parte do 3º ano, e isso foi considerado 3 anos. Por isso diz o verso 2. 3 anos reinou em Abias em Jerusalém. Outros exemplos para reforço: o reinado de Nadab. Em 1 Reis 15, 25 se lê: Nadab começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa. E reinou sobre Israel 2 anos. A escritura afirma que ele reinou 2 anos. Mas no verso 33 se lê o seguinte:
no terceiro ano de Asa. Baasa, sucessor de Nadab, começou a reinar. O ponto de referência é a dinastia de Asa. Ora, mencionam-se o segundo e terceiro anos de Asa, porém no segundo ano começou Nadab, e no terceiro começou Baasa. Na verdade, em termos de tempo medido linear, Nadab não teria reinado sequer um ano completo. As Escrituras, portanto, afirmam que ele teve 2 anos de reinado, sendo parte do segundo e parte do terceiro, e isto é perfeitamente lógico dentro da linguagem inclusiva de anos. Nas mesmas condições, estão os 2 anos do reinado de Ela, também o reinado de Jotão que começou no segundo ano de Peca, e reinou 16 anos, 2 Reis 16, 32 e 33, mas lendo o verso primeiro, contudo, ele não tenha governado sequer 14 anos integralmente, todavia as Escrituras contam o início e o fim como partes inclusivas totalizando 16 anos. Por quê? Simplesmente porque era o método usado nos tempos bíblicos. Assim Yeshua ficou sepultado 3 dias, sendo parte do primeiro, todo o segundo e parte do terceiro, dentro da contagem inclusiva. Isso era comum e o caso dele não foi exceção. Há de se mergulhar na concepção histórica e escritural da época para se construir estruturas de pensamentos doutrinários com os respingos culturais necessários. Sem isso, cada versículo vira uma potencial heresia nas mãos dos incautos. Mais um exemplo podemos citar 1 Reis 22, 1 e 2. 3 anos se passaram, sem haver guerra entre a Síria e Israel. Nota: por aqui se deduziria que, se houve 3 anos de paz, e 3 anos se passaram, logo, qualquer guerra entre eles viria a partir do 4º ano. Isto estaria certo no nosso modo de somar e se expressar, desconhecendo a linguagem hebreia. Veja a seguir. Porém no 3º ano desceu Josafá, para avistar-se com o rei de Israel. Percebe a contagem inclusiva se desenrolando a todo rigor. O 3º ano mencionado era parte integrante dos 3 anos, a guerra ocorreria dentro do 3º ano e não a partir do 4º. A expressão, 3 anos se passaram, na contagem inclusiva equivale a, em 3 anos não houve guerra, sem entretanto ser um período medido de 3 vezes 360 dias cada ano, seguindo uma literalidade obrigatória. A contagem inclusiva dos dias. Vimos o método usado para anos, agora veremos, com exemplos que darei, sendo empregado para dias. O bebê israelita era circuncidado quando tivesse 8 dias de idade, segundo lemos em Gênesis 17, 12. Sim, a condição era ter 8 dias de vida. No entanto, a circuncisão ocorria, durante o 8º dia, Levítico 12, 3, ou melhor, ao 8º dia, Lucas 1, 59. É evidente que o 8º se incluía na contagem simplesmente porque a contagem bíblica é inclusiva, olha a redundância proposital aí. As Escritura diz em Lucas 2, 21, que, os 8 dias foram cumpridos, ou, completados 8 dias, o último dia, ou seja, o 8º, estava incluído no período, e esta era a maneira de os judeus computarem o tempo. A nossa maneira, tendo em vista apenas o versículo lido, interpretaríamos literalmente que ter 8 dias completos de vida é já estar dentro do 9º. De igual modo, assim o fazem os que somam os 3 dias e 3 noites, em que o Mashiach devia estar sepultado, uma soma de 72 horas. Já falarei sobre esta expressão, 3 dias e 3 noites. Lendo assim e com o prisma ocidental, dá mesmo uma aleivosa impressão de que Yeshua queria referir-se a uma possível literalidade, haja vista ter mencionado dias e noites, separadamente. Mas, como eu disse, é uma impressão intuitiva e bem superficial. Logo você entenderá. Mais fatos irrefutáveis. O ocorrido com Yeshua na tumba está também de forma comparativa em 2 Crônicas 10, 5 ao 12. E ele, Reoboão, lhe disse: daqui a 3 dias tornai para mim. E o povo se foi. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Reoboão, no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao 3º dia. Notou que o último dia se incluía no período.
E expressões, no terceiro dia, ou, ao terceiro dia, indicam no decorrer do terceiro dia, não após. No caso da ressurreição de Yeshua, tentam empurrar para depois do terceiro dia, sendo que ocorreu durante o terceiro dia, considerando a maneira semita e oriental de se expressar. Mas o que confunde a muitos é a questão, dia e noite. Calma, sobre isto veremos adiante. Prometo. Só existe o método incluso nos pergaminhos santos. Não. Quando as escrituras não empregam dias inclusos, elas têm uma forma muito peculiar de se comunicar, destacando severamente o dia em questão. Veja isso em relação ao Shabá. Em como elas destacam o dia imediato, dando-lhe toda a ênfase, exemplo, 6 dias trabalharás. Mas o sétimo dia é o Shabá do Senhor teu Elohim. Este destaque era justamente para distinguir o dia referido, tirando-o da contagem inclusivas de dias. O mesmo ocorreu na semana final da vida do Mashiach. Ele morreu no sexto dia e ressuscitou no primeiro dia da semana, ao terceiro dia. E esse terceiro dia estava incluído no período, porque a contagem era inclusiva. Conclusão. O erro básico é pretender que os dias mencionados nos episódios bíblicos tenham de ser como os dias siderais, de 24 horas, das tardes e manhãs, etc. Contagem inclusiva em uso no Oriente nos tempos bíblicos. 3 dias, à maneira judaica. A. Primeiro dia, Pessar Páscoa 14 de Aviv. O que ocorria? Ceia, remoção de todo o fermento nos lares e morte do Cordeiro Pascal. O que houve? Yeshua ceia, é sacrificado e é posto no sepulcro nas horas finais do sexto dia da semana. B. Segundo dia, Shabá 15 de Aviv. O que ocorria? Iniciava-se o primeiro dia da festa semanal dos asmos. O que houve? Yeshua passa este período no sepulcro. De alguma forma nos ensinando que o Shabá é dia de repousar. C. Terceiro dia, Yom Habikurim, dia das primícias. O que ocorria? O sacerdote movia o molho das primícias diante do Criador. Era o primeiro dia da semana e contagem do Homer para Shavuot, Pentecostes. O que houve? Yeshua ressuscita nas primeiras horas, assinalando desta forma uma grande profecia. Desmistificando a literalidade dos 3 dias e 3 noites. Pergunta: por que Yeshua teria dito em Mateus 12, 40, 3 dias e 3 noites, se ele estaria se referindo a dias inclusos e não dias literais? Resposta: com absoluta segurança, que se tratava de uma expressão de reforço, que não significa necessariamente um período de 72 horas, mas simplesmente 3 dias, completos ou incompletos, como se entendia no Oriente. Vamos às comprovações. 1. No grego não era usual a expressão, dias e noites, esta era uma expressão tipicamente do hebraico, siríaco e de outros idiomas do Oriente. Ora, entenda, no caso vertente Yeshua não estava produzindo palavras originalmente suas, mas recitando uma porção do Tanar. Insta dizer que era costume de qualquer erudito replicar os textos cuidadosamente como eram escritos, sem alterar uma única palavra. Fazer isso demonstrava conhecimento e reverência aos textos sagrados, em um período em que a memorização era muito estimada. Ele declama exatamente Jonas 1, 17, onde se lê: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o filho do homem ficará no céu da terra, 3 dias e 3 noites. E foi esta a única vez que Yeshua a proferiu, e por citá-la era natural que a mencionasse por extenso, reproduzindo perfeitamente como estava escrito no original: 3 dias e 3 noites. Das demais vezes em que se referia ao prazo de sua ressurreição, repito, todas as demais vezes em que menciona o período de sua aparição, Yeshua dizia apenas, 3 dias, ou, ao terceiro dia. Só quando mencionou um texto hebraico e como era costume da época, acrescentou, as noites, para citá-lo na íntegra. Esta é a principal razão por que disse, 3 dias e 3 noites. Não obstante, ninguém pode provar que Jonas ficou matematicamente 72 horas no ventre do peixe, pois estivera inconsciente esse tempo, e, como já abundantemente demonstrado, era uma força de depressão. Então estaria liquidado o assunto.
O que seria o sinal de Jonas dentro do contexto histórico? Ao recitar esta passagem, Yeshua queria apontar mais para o fato de ressurgir dos mortos, do que a exatidão de horas ou minutagem que passaria morto. Todavia, que dentre 3 dias ele reviveria. Ele estava a falar: irei voltar dos mortos ao terceiro dia. Isto seria um sinal para uma geração incrédula e ocorreu dentro deste prazo, os 3 dias inclusos, como era a forma deles entenderem os fatos. Jonas se deu como morto e voltou. Assim, Yeshua também voltaria dos mortos. Esta era a mensagem principal. Arqueólogos israelenses encontraram alguns curiosos sepulcros. Eles continham entalhes de um homem saindo da boca de um grande peixe. Isso é fascinante. Mas, por que uma representação de Jonas nos sepulcros? O que viria a ser isso? Bom, o próprio profeta Jonas referiu-se à entranha do peixe como Sheol, literalmente, sepultura em hebraico. Logo, judeus tomarem o tal peixe como símbolo da própria campa da morte não é improvável. Jonas saindo do peixe era a representatividade perfeita para a crença de todos quanto acreditavam um dia entrar e sair da tumba. Lembrando que os saduceus não depunham fé na ressurreição dos mortos, já os fariseus criam. Portanto, sabe-se que estes sepulcros encontrados, por obviedade histórica, pertenciam ao segmento mais popular, o farisaico. O sinal de Jonas era o símbolo da ressurreição dos mortos. Quando Yeshua falou em dar apenas um sinal, o sinal de Jonas, referia-se aos entalhes comuns nos túmulos deles. Creio que alguns fariseus entenderam, mesmo que não tenham compreendido no momento, pois era este o símbolo usado em suas covas. Yeshua estava apontando diretamente para o ato da sua própria ressurreição. 2. Como já disse, era usual no Oriente a expressão de reforço, dias e noites, significando simplesmente, dias. Na própria Bíblia encontramos exemplos significativos dessa usança. Lemos em 1 Samuel 30, 11, 12 e 13. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. De onde vens? Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoece há 3 dias. Para evitar qualquer cavilação, convém acrescentar que, no hebraico, fica melhor traduzindo por, me definhei, ou, há 3 dias que não me alimento. Mas o que ficou claro é que, 3 dias e 3 noites, significam, 3 dias. Era uma expressão de reforço ao método semita. O emprego da expressão de reforço é, por assim dizer, um modismo, todo especial, que não dá sentido rigoroso, mas é a mesma coisa que 3 dias, e mesmo assim neles se incluem frações de dias, de acordo com a contagem inclusiva, e isto pode ser comprovado também extrabiblicamente. Por exemplo, o Talmud de Jerusalém afirma: um dia e uma noite fazem um ona, e uma parte de um ona é a mesma coisa que um todo. É judeu explicando em sua própria literatura como judeus compreendem a maneira expressiva de computar o tempo, isto é, dias inclusos. 3. Sobre o dilúvio se diz que caiu, durante 40 dias e 40 noites, mas isso é expressão de reforço, porque noutro lugar se afirma: durou o dilúvio 40 dias. Gênesis 7, 12 e 17. Convém ler, e comparar. Igualam-se em sentido, dias e noites, e, dias, mas no esquema da contagem inclusiva. É o que nos diz as Escrituras e a história. 4. Em 1 Crônicas 9, 33, por exemplo, se diz que os cantores que moravam no templo ali cantavam, de dia e de noite. Sabemos ser impossível alguém ou mesmo um grupo de pessoas cantar, dia e noite, mas é meramente força de expressão ou expressão de reforço, o que é a mesmíssima coisa, significando que eles cantavam, todos os dias, normalmente. Não pode se entender de outra forma. Do contrário, seria ilógico, irracional. Humanamente impossível. No mesmo livro de Jonas citado pelo Mashiach, encontramos outra expressão de reforço no capítulo 2 e versículo 6, onde a oração do profeta afirma: desci à terra, cujos ferrolhos se fecharam sobre mim para sempre. Esse, para sempre, no hebraico é, olam, mas, neste texto, para sempre, durou apenas 3 dias, o tempo em que Jonas esteve no ventre do peixe.
Havia expressões redundantes nas línguas orientais, que não podiam, de modo algum, ser tomadas em sentido restrito, literal, rígido, matemático, e nelas se inclui dias e noites. Citemos, para abono dessa verdade, a opinião de um autor conhecido. H. Halley, em seu conhecido Manual Bíblico, página 401. Conforme o costume dos judeus, parte de um dia, no começo e no fim de um período, era contada como um dia. 3 dias e 3 noites, de Mateus 12, 40, modo extenso de dizer 3 dias. Significa o período de tempo que Jesus passou no sepulcro, desde a tarde do dia sexto até a manhã do primeiro dia. Não foi literal. 3 dias e 3 noites nem cabe uma literalidade, como se quer empregar no relato da morte e ressurreição do nosso amado Mestre. Se ele falava do período em que ficaria no CEIO da terra, sepultado. Logo, como morreu por volta das 15 horas e foi sepultado próximo ao pôr do sol, então a frase teria que ser o oposto do que foi dito, 3 noites e 3 dias, e não o contrário disso, 3 dias e 3 noites. Mas aí teria outro problema, a parte da ressurreição estaria desconecta com a realidade da frase invertida. Acerta o começo, erra-se no final. Entende agora que se buscar uma literalidade na frase é arranjar problemas secundários, é tirar a ressurreição de Yeshua de um apontamento profético, o dia das primícias, é desconhecer a cultura e pensamento cronológico hebreu. A ressurreição e a profecia imbuída no dia 16 de Aviv. A ressurreição do ungido, fato capital da nossa fé, é biblicamente simbolizada e prevista nas primícias, ou primeiros frutos. 1 aos Coríntios 15, 20, 22 e 23. Mashiach ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Mashiach. Cada um, porém, por sua própria ordem. Mashiach, as primícias. Ora, ele foi tipificado na festa do Pêssar, na apresentação das primícias, em forma de molho movido, e isto era apresentado no dia imediato à festa, ou seja a 16 de Aviv, Levítico 23, 11 e 12. Rigorosamente, temos o seguinte: o cordeiro pascal era sacrificado na tarde de 14 de Aviv, Êxodo 12, 3, 6. O dia seguinte, 15 de Aviv, era um dia de festa, Shabá. Finalmente, no dia 16 de Aviv, ocorria a apresentação das primícias, dos primeiros frutos da terra, os quais tipificavam a ressurreição de Yeshua, e Paulo entendeu muito bem isso. A última redundância maravilhosa é esta. Ele foi feito a primícia dos que dormem. Baruch Hashem. Em 3 dias volte à vida, o anjo Gabriel te ordena. Pedra. A visão de Gabriel. Mar Morto, século I a.C. Estudo pertencente ao acervo Yeshua Hai, por Moshe Ben Shalom, rabino pela Beit Shalom e fundador do referido movimento israelita Yeshua Hai. Bibliografia. Manual Bíblico, H. Halley, página 401, Tanakh, Primeira Aliança, Brit Hadasha, Segunda Aliança, O Ídolo da Quarta-feira 1967, Talmud Yerushalayim, Túmulo de Talpiote. Pedra. A visão de Gabriel, Mar Morto. Século I a.C.